Olá, galera show do 7º ano. Estou feliz por estar com vocês para mais uma semana de estudos. Desejo que vocês aproveitem muito, pois é conteúdo novo, totalmente diferente do que nós aprendemos, tá? Hoje começamos a apostila 2 com o conteúdo sobre a África, tá? E precisamos focar para que não haja dúvidas na hora de vocês realizarem a tarefa. Se vocês não prestarem atenção na videoaula, como é que vocês vão conseguir fazer as questões que eu vou passar para vocês, que está lá no final da videoaula, né? Para vocês conseguirem responder. Então, assim, prestem muita atenção, galera. Muita atenção, eu confio que vocês vão fazer o que é para ser feito, ok? Vamos lá, então. Eu vou colocar, como eu disse para vocês, como o nosso conteúdo é África, eu escolhi, né, uma imagem que tem tudo a ver, né, sobre a África, tá? A África é considerada o berço da humanidade, porque nesse continente foram encontrados os mais antigos vestígios da presença de seres humanos, tá? Ocorreram sucessivos deslocamentos no decorrer de milhões de anos, tá? Saíram um grupo daqui para lá, de lá para cá, né? E que resultaram no povoamento de outros continentes, tá? A África é o terceiro continente mais extenso do mundo, com cerca de 30 milhões, galera, de quilômetros quadrados. Olha que espaço, né? Atualmente é constituído por mais de 50 países e uma população formada por diversos grupos étnicos de grande diversidade cultural. Vocês lembram que é diversidade cultural, não é, galera? Mas eu vou relembrá-los, tá? Diversidade cultural são os vários aspectos que representam as diferentes culturas, como, por exemplo, a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características, tá? Não é só isso não, tá? Tem mais. Mas vamos ficar por aqui para não se estender muito, tá? Não podemos deixar de ressaltar as diferenças étnico-culturais dos povos africanos na atualidade, ok? De acordo com os especialistas, existem mais de 800 etnias africanas habitando o centro-sul do continente. Também não podemos esquecer que ao norte do deserto do Saara, na região mediterrânea, predominam árabes, berberes e egípcios. Vocês estão lembrados, né, que o Egito fica na África,
Por favor, vocês não podem esquecer. Certo, galera? Voltando. Com tantos povos, isso torna a África um mosaico de povos. É muita gente. E culturas diferenciadas. No continente africano foram identificadas mais de 1000 línguas nativas e por causa da colonização europeia também são falados o português, o francês, o italiano, o alemão, o espanhol, além do afrikaner, que é uma língua derivada do holandês e do árabe. A origem do termo África surgiu com os romanos na antiguidade. Inicialmente, a África era designação usada pelos romanos para tratar apenas dos povos do norte do continente, só aqueles que ficavam ao norte, tá? Após o século I, o termo passou a ser usado para fazer referência ao conjunto de povos africanos, ok? Eu vou passar para vocês então o conteúdo todo que a gente vai estudar, tá? A África subsaariana, grandes reinos, tá? E grandes riquezas, tá? Vou voltar então. Eu vou voltar lá na imagem da África, né? Imagem da África. E daí eu vou falar sobre os reinos e impérios africanos. E aí sim eu vou mudar a imagem para esse mapa que vocês têm na apostila de vocês, tá? Mas eu quero que vocês observem bem na tela. Desde a antiguidade, vários reinos se formaram na África. Então, tá. Olharam? Olharam bem o mapa que está aí na tela? Então, vocês vão encontrar vários reinos. Gana, Mali, Songhai, Congo, Ruanda, entre outros, tá? Só citei esses porque são muitos reinos, tá? Impérios africanos. Lembrando mais uma vez ali. Então veja bem, na parte bem escura, bem marrom ali, que dá para você perceber, tá? Estão os reinos ou impérios. São muitos, bem escuros, tá? São vários. Tanto lá para cima, lá para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, né? Dá para perceber vários reinos ou impérios. E mais acima, você vê um tom na parte superior ali, um pouco mais claro, tá? Que ali fica o deserto do Saara. Vocês já ouviram falar muito sobre isso, né? Ou então alguma coisa sobre isso. Sabe que lá o sol é escaldante. Durante o dia, as temperaturas passam dos 40 graus. Em compensação, à noite esfria pra caramba. É muito gelado, tá? Vamos lá então. Levando-se em conta o deserto do Saara, a África pode ser dividida
em duas grandes regiões, tá? A África setentrional ou África do Norte ou África Mediterrânea. É aquela região localizada ao norte do continente, dominada quase completamente pelo deserto do Saara, tá? E eu vou até colocar a imagem para vocês da África subsaariana, tá? O que é a África subsaariana? É uma região dominada por savanas. Bom, só para vocês relembrarem, savanas, aquelas vegetações que dominam gramíneas, arbustos e algumas árvores. Dá para vocês perceberem ali na tela, né? Que tem algumas árvores e a vegetação são baixas, tá? As savanas são menos densas que as florestas. Voltando na região dominada por savanas, que vocês já sabem o que é, né? Que são florestas e alguns desertos ao sul do deserto do Saara. Na região que corresponde à África setentrional, floresceram as civilizações egípcias e cartaginesas na antiguidade, tá? Como essa região era banhada pelo mar Mediterrâneo, o contato com outros povos foi facilitado, tá? Ficou bem mais fácil você estar em contato com povos diferentes. A África subsaariana tem uma fronteira natural, o deserto do Saara. Já até falei um pouquinho sobre ele, né? A imensidão que é o deserto, que se não impedia totalmente, dificultava o contato com os povos da região setentrional. Foi na África subsaariana que os reinos de Gana, Mali e Songhai se desenvolveram. E nós vamos ver isso mais lá na frente, tá? Esses reinos. Ainda falando da África subsaariana, ela é assim chamada por estar ao sul do Saara. Essa região africana era formada por cidades com rico comércio e artesanato, né? E cercado por várias áreas agrícolas e de criação de animais, tá? As cidades foram economicamente favorecidas pelas caravanas de comércio vindas do norte da África. Essas caravanas cruzavam o deserto do Saara e paravam nas cidades para descansar e comercializar produtos. Então eles já aproveitavam essa parada, né, para o descanso e vendiam os seus produtos, ok? Eu vou colocar também uma outra imagem para vocês, que são sobre os griosos, contadores de história, que eu já vou falar sobre isso com vocês, tá? A região subsaariana era habitada por povos que não dominavam a escrita. Assim, além da arqueologia e dos textos dos árabes, a história desses povos tem como fonte as narrativas dos griots, tá?
porque eles não deixaram muita coisa, nada escrito, né? Então, assim, o que se sabe a respeito deles são através, né, das narrativas que os griots fazem. Então, assim, nos países, né, da África Ocidental, um dos personagens mais importantes, né, é o griot. Sua função é informar e educar por meio da tradição oral. Ele transmite a genealogia. Vocês já ouviram falar, né? Vamos fazer a árvore genealógica. Então, já tem ideia do que seja genealogia. Genealogia estuda a origem das várias gerações das famílias, tá? Voltando. E as histórias de seu povo. Resumindo, são contadores de histórias tradicionais na cultura africana, tá? Grandes reinos e grandes riquezas. Com a expansão árabe, a África subsaariana passou a integrar a rota do comércio africano, tá? E recebeu influência do Islã, o que resultou na conversão de diversos povos a essa religião a partir do século IX. Então, assim, muitos começaram a praticar o islamismo. Vou passar mais uma imagem para vocês, tá? Para eu falar sobre o que tem a ver não é um camelo, gente. Esse animal é um dromedário, tá? As caravanas que cruzavam o deserto do Saara partiam do norte da África e se dirigiam para a região subsaariana, que vocês já sabem o que é, pelo amor de Deus, gente. As rotas subsaarianas só se tornaram possíveis após os árabes trazerem os dromedários para a região no século III. Mais uma vez, o dromedário é diferente do camelo. Ele só tem uma corcova ali, né? Aquela saliência. O camelo tem duas, tá? Então, era necessário levar água e alimentos para um período de 52 dias, quando a caravana chegaria à cidade de Tombouctou. Os dromedários podem ficar até 15 dias, gente, sem água. E conseguem transportar de 150 a 200 quilos. Resistem a caminhadas de muitos quilômetros, tornando um eficiente meio de transporte. Por isso que eles escolheram o dromedário, né? Para fazer essas rotas, esse trajeto. Ele possui uma musculatura bem assim nas narinas, que possibilita o seu fechamento, protegendo-as das ventanias de areia no deserto. Os ventos fortes acabam trazendo muita areia, né? Então eles conseguem se livrar desse problema. A atividade comercial proporcionou maior ligação entre africanos do norte e da região subsaariana, bem como dos africanos e dos europeus, tá? Eu vou colocar uma outra imagem, né? Que é a respeito das rotas do Saara. Eu vou colocar ali, quero que vocês observem ali, Sigil Massa, Tagasa,
Tazaraha e Tombuctu, tá? Então a gente vai falar sobre esses locais, tá? Que era onde aconteciam as rotas ali no Saara. As caravanas, formadas por dezenas de viajantes, partiam da cidade de Sirjimassa, no atual Marrocos, né, onde é o atual Marrocos. As caravanas transportavam tecidos, temperos e armas para serem comercializadas, tá? Então, era uma maneira de ganhar um bom dinheiro. Os caravaneiros enfrentavam tempestades de areia e deveriam permanecer próximo ao táxi, que eram os guias das caravanas, únicos indivíduos que conheciam o deserto. Porque assim, galera, se você não conhecer o deserto, você não sabe para onde você está indo, porque quando acontecem essas tempestades de areia, você não consegue ter noção de para onde você está indo. Então é bem complicado, tá? Então tinham pessoas que conheciam as rotas, né, do deserto do Saara. Os viajantes da caravana eram berberes, um povo do norte da África, tá? Mercadores árabes convertidos ao islamismo faziam parte também das caravanas. De Sirjimassa até Tagaza, a viagem demorava 25 dias. Aí vocês podem pensar, poxa, 25 dias não é muita coisa. Não é muita coisa, mas pensem bem, você num deserto, você em cima de um dromedário, o calor de mais de 40 graus durante o dia e à noite, um frio, a queda de temperatura também, né? Ficava a temperatura muito baixa. Então, assim, esses 25 dias não eram nada fáceis, tá? Em Tagaza não havia árvores. As casas eram feitas de sal e cobertas com o couro dos dromedários. Era a única maneira, né, deles conseguirem se acomodar em algum local e ter proteção. A população era formada por escravizados que trabalhavam na extração de sal. O sal era extraído em blocos de aproximadamente 90 quilos e levados por dromedários. Pensem, levavam um bloco de cada lado do animal. Pensem, 90 com 90, mais ou menos, né? É peso. O sal era um importante produto do comércio, sendo trocado por ouro e escravizados. As caravanas se abasteciam de sal em Tagaza e Bilma, tá? As caravanas paravam em oásis para descansar e reabastecer-se com água. Galera, lógico, vocês não viram um oásis, mas vocês sabem, né? Já ouviram falar o que é um oásis? Um oásis é uma área isolada de vegetação, bem lá no meio do deserto, né? Lá tipicamente vizinho a uma nascente de água doce. Então, assim, era o local onde eles paravam, né? Os caravaneiros paravam
para descansar, né? E era o único lugar que dava para se tomar água. Então, não era nada fácil a vida desses caravaneiros. Em Tombuctu, as caravanas se abasteciam com o ouro e escravizados. O sal era tão valioso que muitas vezes era trocado por seu peso em ouro. Este último era levado para o norte, o ouro, tá? Para o norte da África, a Europa e a Arábia, onde era usado na confecção de moedas, tá? Os mercadores árabes atravessavam o deserto do Saara com a intenção de comercializar tecidos, armas e temperos. Grandes reinos é o que nós vamos ver agora, tá? Eu vou passar para outra imagem, tá? E já vou deixar aí que vai ser o nosso último assunto, tá? Grandes reinos. Um importante reino localizado na África subsaariana era o reino de Gana, que se desenvolveu em uma região que corresponde parcialmente aos territórios de 2 países africanos da atualidade, galera, tá? Mali e Mauritânia. Então, vocês sabem que hoje, corresponde a Mali e Mauritânia. O reino de Gana começou a se formar a partir do século IV, em decorrência da união de vilas e povos da região Sahel. É uma faixa de terra entre o deserto do Saara e as terras mais férteis do sul. O império não tinha nome então. Passou a ser chamado de Gana, que significa chefe guerreiro, tá? Retomando. Gana ficou conhecido pelos viajantes estrangeiros como país do ouro. A riqueza desse reino recebeu destaque em textos de viajantes árabes. As vilas se formaram com as atividades comerciais feitas por caravaneiros que paravam para descansar e se abastecer à beira de rios ou de oásis, tá? Com essas paradas, tá? Acabaram transformando em lugares que as pessoas acabavam fazendo trocas comerciais, tá? Os principais produtos comercializados eram marfim, escravizados e ouro, que eram trocados por cobre, búzios, tecidos, figos e sal. O principal produto usado pelos mercadores em troca do ouro de Gana era o sal. Eu já falei para vocês lá atrás da grande importância do sal, ok? O destino do ouro comercializado em Gana era o norte da África, a Arábia e a Europa. Lembrando que o ouro era usado na confecção de moedas. Com o tempo, os grupos de mercadores se tornaram sedentários. Estão lembrados, né, galera, do significado da palavra sedentário, né? Então, só para recordar, é que eles se fixaram num determinado local.
Voltando lá atrás, então, ou seja, constituindo vilas, as quais cresceram e deram origem às cidades, como estrutura mais complexas de poder e administração. Gana tinha a cidade de Kumbi Salé como capital, que estava dividida em duas áreas. A parte administrativa, onde morava o rei com sua corte, e a parte comercial, aproximadamente 9 quilômetros mais ou menos de distância, tá? Onde viviam mercadores muçulmanos. Os reis, que eram líderes políticos e militares, eram chamados de ganas. Eles eram pessoas muito respeitadas e ricas. O reino de Gana começou a sentir os primeiros sinais de sua crise com o esgotamento das minas de ouro, uma vez que essas minas sustentavam a sua economia. Além disso, no século XI, o rei de Gana sofreu ataques de outros povos. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Antes, porém, eu quero deixar na telinha para vocês não esquecerem que vocês têm atividades para fazer, tá? Lá na apostila, só a página 3, no caderno de atividades, a página 5, tá? Semana que vem nós estaremos de volta, né? Nós vamos continuar falando desses reinos, né? Porque nós não terminamos a África, é um assunto bem longo. Eu espero que vocês aproveitem esse momento que vocês estão tendo para que consigam fazer as atividades e para o futuro, né? Tomara que esse futuro que eu estou dizendo seja próximo, para quando nós retornarmos, nós não termos dificuldades em fazer nossos exercícios, né? E o acompanhamento sequencial dos assuntos, ok? Então, até semana que vem. Estou com saudades de vocês. Fiquem bem e beijos para todos, ok?